Feminicídio zero. Esse é o tema dessa entrevista que gravamos agora, no dia 6 de agosto de 2025. Nesta data, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, foi realizada uma audiência para reforçar essa campanha que completa um ano neste ano e também para lançar a campanha do Agosto Lilás. E para falar sobre isso, nós recebemos agora, aqui no Cidadania, a presidente do Instituto Banco Vermelho, Andréia Rodrigues, e a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limonge. Paula e Andréia, muito bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. A gente é que agradece o convite. Bom, nós conversamos bastante hoje. Eu pude acompanhar um pouco vocês na audiência que aconteceu aqui na Comissão de Direitos Humanos. E uma das minhas curiosidades, certamente a curiosidade de muitas pessoas, é por que o Banco Vermelho, né? Como é que surgiu essa ideia e quais os efeitos desse símbolo nessa campanha para acabar de vez com o feminicídio? Bom, o Instituto Banco Vermelho, ele nasce exatamente da transformação de um luto em luta. Eu perdi a minha melhor amiga por feminicídio em 2018 e a partir daí eu travei uma luta de alguns anos pelo julgamento do assassino dela e durante esse período, até para que ela não virasse estatística, então, eu fiz várias ações diferentes para que realmente pudesse trazer à tona que aquilo não tinha sido um acidente. O assassino simulou um acidente de trânsito para matá-la. Então, teve todo esse período aí de luta. E nesse período, muitas mulheres chegavam até mim e perguntavam: olha, você está lutando pela sua amiga? Luta pela minha vizinha, luta pela minha prima, luta pela minha irmã. Então, ali eu comecei a entender que não era só sobre Patrícia, era sobre todas nós. É sobre viver em um país que ocupa o 5º lugar entre 196 nações, entre os países que mais matam mulheres no mundo. É sobre um país que a cada 6 horas uma mulher é morta. Então, a cada 6 minutos, uma criança ou mulher é violentada. Então, eu entendi que era maior do que a minha luta pessoal pela vida da minha amiga, mas é por todas nós mulheres. Então, o Instituto nasceu basicamente dessa transformação do luto e a luta. Então, nós precisávamos de um ícone. Nós costumamos dizer que o feminicídio é um dos crimes mais democráticos que existe, porque ele não escolhe cor, raça, profissão. Ele pode acontecer, basta você ser mulher, ele só escolhe um gênero, basta você ser mulher. Então, precisávamos também de um ícone igualmente democrático. E nada melhor do que um banco de praça. Ele está no meio da rua, ele está numa praça pública, ele está numa via de grande movimento, ele está numa periferia, ele está no hospital. Então, ele está no cotidiano das pessoas. Então, ele é um excelente vetor de comunicação. Então, por que não usar esse vetor de comunicação? Vamos pintá-lo de vermelho, porque vermelho significa o sangue derramado por essas mulheres vítimas de feminicídio. E vamos colocar nele frases que sejam frases de prevenção, porque tem que ser sobre prevenção, porque nada traz uma mulher morta de volta. Então, precisamos sim falar sobre prevenção. E traz os canais de ajuda. Como é que essa mulher pode buscar ajuda para ela ou para outra pessoa que ela sabe que está passando por essa mesma situação? Então, basicamente, o Banco Vermelho, ele surge dessa realidade. Bom, esses dados são impressionantes e muito tristes ao mesmo tempo e mostra como esse tipo de violência está dentro da nossa sociedade e, infelizmente, acontece, assim como o Banco da Praça, que está ali na rua, que faz parte do cotidiano das pessoas. Um crime como esse, com números alarmantes, também acontece de forma, né, em vários lugares do país, não escolhe classe social, não escolhe cidade. E as pessoas muitas vezes ouvem falar desses crimes, mas o contato com uma pessoa próxima, como aconteceu com você, isso muda muito a forma como se enxerga esse tipo de violência. E você passou por uma situação semelhante também, né, Paulo? Isso também moveu você a fazer parte dessa luta, né? Isso, eu e a Andréia, nós somos colegas de profissão e eu acompanhei todo o luto de Andréia enquanto ela travava essa batalha. Ela foi a principal testemunha do caso. Ela não velou nem enterrou a amiga, porque quando ela soube da morte de Patrícia, ela foi para uma delegacia com o celular dela dizendo não foi um acidente de trânsito, foi um feminicídio. E durante esse meu acompanhamento, em 2022, eu perdi uma colega de escola assassinada pelo namorado. Era um namoro de 8 meses.
E aí você vê duas realidades. A amiga de Andréa era uma mulher com filhos adolescentes, divorciada, bem-sucedida, uma executiva, e a minha amiga tinha 35 anos. Estava lá emplacando na carreira de empresária, uma menina linda, brilhante, que teve sua vida ceifada aos 38 anos pelo feminicídio, que é uma chaga aberta aqui. Então, quando a Andréa decidiu fazer esse movimento, ela falou: Paula, vamos fazer uma homenagem para as meninas? Vamos fazer um evento que a gente consiga chamar a atenção? Vamos espalhar esses bancos? E aí a gente costuma dizer que, como bom pernambucano, né, que diz que tem o maior bloco de carnaval, a maior avenida em linha reta, a praia com mais tubarão. Tem os bonecos gigantes. Tem os bonecos gigantes. A gente falou: poxa, para uma luta gigante, um banco gigante. E a gente teve essa ideia de fazer esse banco gigante e colocar no Marco Zero do Recife. Mas até então era tudo uma homenagem, não é, Andréa? Isso. E nesse dia a nossa vida muda. A gente foi matéria em todos os jornais, revistas, TVs abertas, TVs fechadas. E o nosso telefone começou a tocar. E as cidades começaram a pedir o projeto lá. Porque o Brasil está em colapso. A gente está vendo essa realidade que foi mencionada agora, esses números alarmantes. E aí começou o telefone: eu quero esse banco aqui, a minha prima foi minha mãe, qual é o instituto, qual é a ONG? E eu disse: Andréa, como assim ONG e instituto? Só que aí a gente entendeu que não era sobre Renato e Patrícia, eram sobre todas nós que estamos sendo silenciadas a cada 6 horas. E aí, cortando para a data de hoje, né? Estamos com 1 ano e 8 meses, então largamos a nossa vida profissional, hoje a gente roda o Brasil, estamos em metade do Brasil, somos uma lei federal que torna essa instalação uma política pública de prevenção. Fizemos a marca Feminicídio Zero e hoje estamos aqui, sentadas nesse estúdio, contando a nossa história, que a gente espera que seja escutada por muitas mulheres que estão em casa. E essa movimentação toda de vocês levou, inclusive, a uma participação importante na Comissão de Direitos Humanos, com uma fala, né, um lugar de fala para o Instituto Banco Vermelho. Nós temos hoje, aqui no mês de agosto, no Senado Federal, um Banco Vermelho. Para quem quiser ver o Banco Vermelho, ele está aqui no Túnel do Tempo. A visitação ao Congresso Nacional, eu lembro, é aberta às pessoas. Vai para a Câmara dos Deputados e teve esse reconhecimento público de se transformar em uma legislação, em uma política pública. Andréa, como é para você ver esse reconhecimento, um crescimento tão rápido desse movimento, dessa iniciativa de vocês e como essa legislação tem permitido que o Banco Vermelho, levando toda essa mensagem, se espalhe pelo Brasil? Como é que está essa realidade hoje dos resultados dessa política pública e da iniciativa de vocês? Bom, nós nos sentimos muito honradas por esse convite de estarmos aqui hoje, fazendo parte do lançamento da campanha do Senado para Agosto Lilás. Mas atrás desse, a gente costuma sempre falar isso, né, Paula, que existem os bastidores aí muito grandes dessa luta, porque não só são os bancos vermelhos gigantes que você vê na rua, nem os bancos pequenos. Existe todo um trabalho também de acolhimento, existe todo um trabalho de trazer visualização para a causa. Porque, como o nome desse próprio programa diz, cidadania, eu acho que isso é muito importante ser dito, que as pessoas precisam entender que isso elas tem a ver com elas. Entendeu? Não é só aquela notícia que você vê na televisão que foi assassinada, porque se você ligar a televisão ou entrar na internet, todos os dias você vai ver uma mulher sendo assassinada. Infelizmente, temos recebido muitas notícias. E o pior de tudo é que você esquece da que foi morta ontem, porque hoje já foi morta outra, e amanhã já vai ser outra, e você começa a esquecer realmente. Então é muito importante que a sociedade ela faça parte, entenda que tem a ver com ela. Nós costumamos falar que se você não conhece, se uma mulher não conhecer alguém, direto ou indiretamente, que tenha sofrido violência doméstica, é possível que essa pessoa seja ela, e ela ainda não se reconheceu nisso, pelos números que o Brasil tem. Então, essa visibilidade que o Senado traz, que sempre foi nosso parceiro em outras ações também, que o Ministério das Mulheres, assim também como a Procuradoria da Mulher aqui do Senado traz para a causa, é muito importante, porque é uma visibilidade para a própria sociedade, porque é um assunto, é o tipo de assunto que as pessoas não querem falar. Elas querem, não digo esconder, deixar de falar de feminicídio, mas é porque não é um assunto popular. Sim, a gente ouve isso na TV, vemos casos horrorosos, né, de agressões, como um namorado que socou a mulher
Uma coisa que a gente demora, às vezes, a acreditar que aquilo é verdade, mas realmente tem esse aspecto, nessa visibilidade que se dá ao problema e a diferença de quem viu isso de perto, que você passa a enxergar isso como uma realidade, não como um programa ou algo que está acontecendo na TV. A Andréa falou sobre essas violências que as mulheres sofrem e que muitas vezes nem percebem e muitas vezes são pequenas violências que vão escalando até chegar na violência física, que essa é muito materializada. A gente está comemorando também, neste ano, os 19 anos da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela traz um ponto muito importante, que são as diferentes formas de violência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, André. Perdão, Paula. É muito importante essa sua pergunta, porque a lei vai completar 19 anos e apenas 20% da população conhece a Lei Maria da Penha, que foi eleita recentemente uma das melhores leis do mundo. Hoje é melhor. Hoje é melhor no âmbito da defesa da mulher e da proteção. Mas para ela ser executada, as pessoas precisam conhecê-la. O que está acontecendo hoje é uma infinidade de mulheres vítimas sem saber e uma infinidade de agressores que estão cometendo crimes, às vezes também sem saber, porque estão reproduzindo esses comportamentos machistas, porque viram o pai fazer, o avô fazer, então não entendem que aquilo ali é um crime. Então a violência Maria da Penha, ela traz 5 tipos. A física, que é que todo mundo conhece, aquela que deixa marcas, é um murro, é um empurrão, é um beliscão. A psicológica, que é aquela violência que faz com que a mulher duvide da sua sanidade mental, onde o homem diz, você tá louca, você não serve para nada, se eu não te quiser, ninguém vai te querer. E ele isola essa mulher da família, dos amigos, ele faz ela entender que ela não serve para nada, até do ponto de receber uma foto no WhatsApp, ele faz, não sou eu. E ela olha a foto, mas é você aqui, não, você tá louca. E realmente essa mulher, ela entra em paranoia e entra no quadro depressivo, muitas vezes atentando contra a sua própria vida. Porque ali não existe mais razão, se eu não sirvo para nada, se eu não tenho ninguém, se eu não sou nada, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, a violência psicológica é uma das que mais crescem no Brasil. A violência moral, que é quando este homem ataca a moral da mulher, seja com palavras ou ações do tipo, se você separar, eu vou dizer que você é aquilo, ou que você é isso, eu vou colocar aqui no grupo do prédio aquelas fotos íntimas nossas. Então, ele está atacando a moral daquela mulher. A patrimonial, que ela é referente a questões ligadas ao dinheiro e a objetos, ele controla o dinheiro daquela mulher, fazendo ela entender que ela não tem a capacidade de gerir, ou ele controla ela pelo dinheiro. Se você sair, vai sair sem nada. Eu não dou dinheiro para você fazer nada. E também quebrando objetos, como celulares, dando murro em armários, rasgando roupa, quebrando até um batom. Se ele quebrar um batom, ele está quebrando o seu batom. É uma violência patrimonial. Sim. E, por fim, a violência sexual, que ela acontece quando o companheiro ele obriga a mulher a ter relação no momento que ela não deseja. Então, geralmente, esses casos vêm muito seguido de bebida, onde a mulher ela cede por medo de ser agredida, como também tem exemplos que a gente já recebeu do agressor falar, se você não conceder agora a relação nesse momento, eu vou bater nas crianças e a culpa vai ser sua. Então, esse crime é conhecido como estupro marital. Chega até esse limite de começar a fazer ameaças contra a própria família. Chega. Como uma forma de violência contra a mulher. Chega assim. Nós conversávamos também, André, um ponto que é muito interessante. Vocês começaram há pouco tempo, 1 ano e 8 meses, vamos ter aí 2 anos de Instituto Banco Vermelho, mas o crescimento foi muito rápido, né? Vocês transformaram isso numa política pública. Muitas leis aqui no Congresso Nacional demoram anos para serem aprovadas, dependendo da complexidade de cada tema. Mas mesmo algumas leis mais simples, elas têm um tempo, que é um rito normal do Congresso, de discussão. E vocês hoje ocupam espaços em mais da metade do nosso país, em muitos estados brasileiros, em várias regiões. O que você atribui? Qual é a análise que se faz desse crescimento tão rápido do Instituto Banco Vermelho e desse símbolo contra a violência contra a mulher? Primeiro, a urgência que o Brasil está. Nós estamos em colapso. Então, eu acho que, em relação à situação de feminicídio e a violência contra a mulher, o Brasil está em colapso. Então, isso já por si só já é uma urgência e traz essa sensação de que nós não podemos mais suportar que uma mulher seja morta pelo fato dela ser mulher. Então, isso já é uma urgência. E o segundo lugar, realmente, é que nós largamos a nossa vida profissional.
para nos dedicar a essa causa. Então, existe muito trabalho, existe muito suor, existe realmente muita dedicação atrás do Instituto Banco Vermelho. Então, eu atribuo essas duas causas. E também encontrar pessoas que sejam sensíveis pela frente para entenderem que, apesar de ser um tema que nem todo mundo gosta de falar, muitas pessoas fogem de falar, ele precisa ser dito e precisa ser discutido na sociedade, porque não dá mais para a gente admitir esse tipo de número. Nós corremos o risco, para você ter uma ideia, de no próximo ano passarmos a ser o 4º país que mais mata mulher. Somos o 5º hoje. Eu queria complementar a fala de Andréa, sim, claro, dizendo que para além do banco, que ele conseguiu ter essa repercussão por ele ser um ícone gigante, ele ser instagramável, ele provocar essa discussão, né? Ele está numa praça, ele está no shopping. Por trás do banco existe uma política pública, onde a gente consegue também trabalhar a primeira infância, os jovens e também os homens. Então, o Instituto Banco Vermelho, ele está lá com a oficina Banquinho Vermelho Vai à Escola para a primeira infância, onde essas crianças, elas montam um banquinho de palito de picolé vermelho, colam 180 e entregam para a mãe. Aí eu te pergunto, qual é a mãe que joga trabalho de criança fora? O 180 é bom a gente falar aqui. Vou pedir para a nossa equipe colocar também o número 180, porque é o número de denúncias, né? Mas continua, porque essa divulgação é boa. Isso. Então, a criança ela vai estar levando para o lar uma informação, uma prevenção, né? Para os adolescentes, a gente trabalha namoros abusivos, que hoje são controlados pelas redes sociais, né? O namorado fala, por que seguir fulano? Por que está falando com fulano? Por que está online no WhatsApp? A gente tem relatos de namorados que eles dormem com a câmera ligada do celular, porque se acordar tem que ver o outro lá, que ele está lá realmente na cama dormindo. Então a gente traz uma dominação, A gente traz para a realidade esse tema, a gente fala com eles na linguagem deles e também a gente traz a Lei Maria da Penha em trap. O adolescente hoje não escuta mais o rap, né? O rap é da nossa época. Ele agora escuta o trap. Os novos ritmos musicais que vão surgindo. Então a gente traz as 5 violências em trap, porque a gente precisa falar com eles na linguagem deles. E a gente também está dentro dos canteiros de obra, com o Banco Vermelho Vai à Obra, falando com pessoas da construção civil, levando informação e também estádio de futebol. Porque se os homens são os vetores desse problema, dessa chaga, eles precisam ser a solução. E eu preciso falar com eles também. É importante essa participação nossa, inclusive hoje, excepcionalmente, o Cidadania Mulher vem sendo apresentado por um homem. Eu fico feliz, para mim é uma honra. Eu peço a todas as mulheres que assistem esse programa a licença para ocupar esse espaço, que normalmente é ocupado por uma jornalista mulher, mas a ideia é justamente essa, a gente precisa fazer parte dessa conversa, né? Nós precisamos fazer parte desse debate. E na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, na qual vocês participaram, a senadora Damares trouxe um dado que também é muito triste. Ela comentou que o Brasil é o país da América do Sul, o que é o mais perigoso, o mais hostil para se nascer mulher. Eu tenho 2 filhas mulheres, uma menina e uma já um pouco mais velha. Como é que vocês se sentem nisso? Porque isso me toca muito. Para mim, isso é muito triste ouvir isso, sabendo que eu tenho uma filha que está na infância. E eu espero que ela encontre um mundo melhor pela frente. É essa a nossa luta. Nós somos mãe também. Temos filhas mulheres e temos filhos homens. Eu sou mãe de um casal, Paula também é mãe de um casal. Então, todos os dias a gente escuta relatos como, por exemplo, esse que abalou o Brasil, como a menina que levou 51 socos dentro do elevador, com mais 127 facadas que a outra levou. Então, são assuntos que param o Brasil, mas que é importante dizer que todos os dias a gente escuta relatos parecidos e que são de violências que são extremas como essa, até violências como Paula citou, que já acontece hoje no meio de adolescentes. Cada vez a idade está diminuindo para esse tipo de abuso. Então, você também vê, ao mesmo passo, o número de estupro crescente, principalmente entre crianças. Então, isso é de fato assustador, mas também é um motivo para que a gente entenda que essa luta é uma luta que é preciso ser lutada. A gente não pode parar. Então, se a gente, no mesmo tempo que isso nos choca, e choca muito, e eu falei hoje no início da audiência que eu ia me emocionar, e de fato me emocionei, porque eu não quero perder essa capacidade de me emocionar diante de um assunto como esse. Porque no dia que eu perder a capacidade, então aquilo para mim, eu estou naturalizando o que está acontecendo. Então, eu choro todas as vezes. Cada caso desse, é como eu disse na audiência hoje, aqueles socos, eles também aconteceram em nós, em cada mulher. Então, é muito importante que a gente se entenda nesse lugar da dor do outro, né? Para que a gente entenda que não é fingindo que não aconteça que vai deixar de acontecer.
mas é a gente realmente dando a nossa parcela de contribuição e nós procuramos fazer isso enquanto Instituto. E eu quero dizer que, enquanto na condição de homem, eu me sinto esmurrado também quando vejo uma cena daquela, porque eu sou homem, mas eu sou pai de menina, eu sou filho de uma mulher, como todos nós homens somos, né? Inclusive, hoje, a secretária da Mulher do Distrito Federal, a Gisele, ela falou sobre isso. Nós somos 52% da população. O restante da população não são mulheres, mas são filhos de mulheres, né? Muitos irmãos de mulheres, como é o meu caso, sobrinhos de mulheres, companheiros de mulheres. Então, nós também temos a obrigação de sentir cada um desses 51 socos como uma forma de reagir contra esse tipo de problema. Agora, essa questão dos adolescentes, Paulo, você estava comentando do trap, dessa linguagem, que é muito importante, né? Vocês são da área de comunicação, eu acredito que isso ajudou muito na idealização desse ícone, que é um sucesso, né? O Banco Vermelho. E eu tenho visto pesquisas que mostram um aumento da misoginia, né, essa aversão, essa violência gratuita, às vezes, contra a mulher. É bom a gente explicar o termo aqui, eu acho que até passo essa palavra para você, explicar o que é misoginia, entre os adolescentes. E isso está relacionado ao uso excessivo ou uso prematuro das redes sociais. Como educar os nossos adolescentes para eles fazerem diferente? Esse é um movimento que ele é brutal e ele é lucrativo. Então, existem homens lucrando com conteúdos, ensinando aos outros como praticar a misoginia. O que é a misoginia? É o ódio à mulher. Do mesmo jeito que tem o racismo, a LGBTfobia, existe a misoginia, que é quando aquele ser humano, por ser do sexo feminino, ele é odiado. Então, essa é uma palavra pouco conhecida, mas que ela é muito pesada. Eu também queria pedir licença para explicar o que é feminicídio, porque tem gente que ainda não conseguiu entender, né? O feminicídio é uma tipificação de crime que acontece por questão de gênero, geralmente envolvendo um ex-companheiro ou um companheiro que não aceita o final dessa relação. Então, se uma mulher, ela está assaltando, ou ela foi assaltada, ela morreu numa briga com outra situação, aquilo ali foi um homicídio de uma mulher. Quando uma mulher é assassinada por um companheiro ou um ex-companheiro que a trata como posse e propriedade, aquele crime ocorreu por fator de gênero. Então, é um feminicídio. Esse crime é tipificado. E por que não existe, então, a Lei João da Penha? Por que só existe a Lei Maria da Penha? Porque a gente não tem dados que comprovem o número de mulheres que assassinam seus parceiros por questão de posse. Esse dado ainda não chegou ao patamar de virar uma legislação. Pelo fato dele ser homem. Pelo fato dele ser homem, né? Isso não existe. Não está na nossa cultura. Exato. Não está na nossa cultura. Então, a gente tem que estar muito de olhos abertos com nossos filhos, né? A internet, ela é maravilhosa para o bem, como ela é muito perigosa para o mal. Sim. Então, eu acho que, como a Andréa sempre fala, informação é poder, comunicação. Você tem que trazer para a mesa esse assunto, você tem que levar para a escola, você tem que levar para a igreja. Qualquer lugar de conversa tem que ser falado, que isso não é mimimi, isso é crime. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses adolescentes, inclusive ao conteúdo que eles estão consumindo, porque a gente vê, sim, um crescimento dessa onda, né? Os red pills, que são as pílulas vermelhas, que estão aí trazendo vários conteúdos para diminuir essa mulher. E, gente, a gente não está brigando com ninguém. Isso aqui não é um movimento de mulher contra homem, isso aqui é um pedido de socorro para dizer parem de nos matar. A informação é poder e a desinformação, infelizmente, tem poder também, e esse tipo de situação precisa realmente ser coibido. Feminicídio, direitos da mulher são assuntos de cidadania. Agora eu quero a opinião de cada um de vocês. Para você, André, o que é cidadania? Bom, para mim, o que é cidadania é você passa por empatia, de você saber que você vive num país que é o 5º país que mais mata a mulher. Então, isso tem a ver com você. É você saber que esse problema, essa chaga tem a ver com você. Então, é cidadania, não é algo que esteja distante, não tem a ver com a minha realidade. Então, é você entender que isso tem a ver com você e que você pode contribuir de alguma forma, não se omitindo em primeiro lugar, levando essa mensagem adiante. Então, para mim, passa por isso, cidadania. E para você, Paulo, que é a cidadania é o coletivo de cidadão, né, comunidade, e eu acho que a gente só vai ter a cidadania de fato quando a gente tiver equilíbrio, quando a gente entender que não existe ninguém melhor que ninguém ou ninguém maior que ninguém, que somos todos iguais, merecemos o mesmo direito, o mesmo respeito,
mas todos nós viemos de um útero. Então, cidadania é a gente ter direito a viver, porque se a gente ficar sendo morta, a gente não consegue nem ser uma cidadã. Bom, Paula Limonge e Andréa Rodrigues, presidente e vice-presidente do Instituto Banco Vermelho. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês no Cidadania e a presença de vocês no Senado Federal, fazendo parte dessa campanha tão necessária e brilhante ao mesmo tempo. A gente agradece. A gente agradece e convida todo mundo a seguir o @Banco Vermelho. Sim, @Banco Vermelho. Vamos colocar aí no finalzinho da entrevista, ver se dá tempo enquanto eu faço aqui a nossa despedida. Eu agradeço a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.